dar início aqui às conversas com. Hoje a nossa conversa é com Catarina Marcelino. Catarina Marcelino é deputada, é vice-presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, foi secretária de Estado para a Igualdade e Cidadania no governo anterior e foi também presidente das Mulheres Socialistas. Muito bom dia, Catarina. Olá, bom dia a todos e a todas, particularmente a todas, não é? Que estamos no âmbito do Departamento das Mulheres Socialistas, e queria agradecer muito às Mulheres Socialistas de Oeiras, à Filipa em particular, esta oportunidade de estar aqui convosco e podemos conversar um bocadinho. Nós é que agradecemos, em nome, obviamente, das Mulheres Socialistas de Oeiras, agradeço a disponibilidade imediata com que a Catarina aceitou este desafio de virmos hoje aqui falar um pouco sobre aquilo que é a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional nestes tempos de isolamento, porque acredito que se calhar aquilo que já eram desigualdades estruturais pré-existentes antes deste confinamento a que estamos por via da pandemia da Covid-19, acredito que hoje em dia se calhar estas questões poderão ainda vir a representar uma maior desigualdade. Sim, esta questão, eu acho que estamos perante um grande desafio. A conciliação da vida familiar com a vida profissional é um dos aspectos mais importantes quando falamos de desigualdade entre homens e mulheres, porque tem muito a ver com a utilização do tempo e com a partilha das tarefas. As mulheres trabalham em média mais 1h30 por dia que os homens em tarefas domésticas e de cuidado. E, portanto, a conciliação e a partilha são fundamentais para que haja mais igualdade. E mais igualdade pressupõe mais igualdade salarial, porque as mulheres terão mais disponibilidade para trabalhar se houver mais partilha, pressupõe mais qualidade de vida para todos, pressupõe também para os homens mais possibilidade de cuidar das suas crianças, de cuidar dos seus idosos, porque cuidar também é uma tarefa que deve ser valorizada e, portanto, cria-nos enquanto sociedade uma sociedade melhor. Eu acho que estes novos tempos que estamos a viver, esta questão de estarmos todos fechados em casa, em teletrabalho, é muito importante porque o teletrabalho é considerado uma ferramenta importante para a conciliação, permitindo que as pessoas possam estar em casa de uma forma mais flexível e poderem trabalhar conciliando com a sua vida familiar. E nós sabemos que é uma ferramenta importante, mas nunca damos esse passo. Em Portugal é muito pouco utilizado o teletrabalho. E este momento obrigou-nos a ter esta experiência. E eu tenho a firme convicção que quando tudo isto passar, porque vai passar e vamos ficar todos bem, quando isto passar, nós vamos utilizar muito mais esta ferramenta do teletrabalho, flexibilizar muito mais a nossa estrutura de tempo laboral e vai nos permitir fazer mudanças significativas no paradigma da conciliação. Porque esta questão da utilização do teletrabalho é uma questão que tem a ver com os próprios empregadores, com as próprias empresas, de, às vezes, não terem essas políticas implementadas no âmbito do trabalho dos trabalhadores, mas também talvez haja alguma resistência por parte dos empregadores de a utilizarem ou de proporem a sua utilização. Em que ponto é que estávamos antes de aparecer esta epidemia e temos todos que ficar em isolamento? Nós temos uma estrutura laboral muito conservadora. A nossa concertação social, ao nível dos empregadores, é extremamente conservadora. Tem uma visão daquilo que é o papel dos homens e das mulheres na sociedade, em que as mulheres são reprodutoras e cuidadoras e os homens são produtores. Uma divisão sexual de trabalho rígida. E esta é a visão que preside ao pensamento da maior parte das entidades patronais do nosso país. E não é só conservadora nesta visão, também é conservadora na questão das metodologias de trabalho, os horários fixos, a questão de picar o ponto, mas não é só no privado, o público também tem esta cultura. Não é? Eu quando fui presidente da CIT, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, fui 9 meses presidente da CIT em 2009, eu tive uma experiência que era, eu tinha juristas que tinham que fazer e que dar pareceres sobre despedimentos, que essa era a principal função da comissão, que eram depois discutidos numa comissão alargada
com entidades, com várias entidades que no fundo compõem a própria comissão. Eu não me interessava se as pessoas faziam o parecer às 2 da manhã, às 3 da manhã, ou às 5 da tarde, ou às 8 da manhã. O que me interessava era que no dia da reunião o parecer estivesse feito para poder ser debatido. Mas as pessoas eram obrigadas a ir para lá e picar ponto. Porquê? Eu sempre me perguntei, já naquela altura me perguntava, e foi praticamente há 10 anos, já foi há mais de 10 anos, eu perguntava-me para quê? Porque é a cultura que nós temos em Portugal, é uma cultura rígida, que eu acho que com esta experiência se vai alterar. O número, eu não tenho o número exato de pessoas em teletrabalho em Portugal, mas sei que só empresas como a Google, a Microsoft é que usam este tipo de metodologia. A maior parte das empresas não a usam e, portanto, o número é residual. Portanto, isto pode ser de facto um aspecto positivo desta pandemia, que é fazer com que toda a gente perceba que há possibilidade de fazer o teletrabalho, que se calhar trabalhar por objetivos é muito mais facilitador desta conciliação entre todas as nossas partes da vida e, portanto, se calhar pode ser aí um aspecto positivo, essa percepção de que é possível utilizar e que é muito mais fácil do que aquilo que inicialmente se calhar se pensava. Mas a este nível, neste momento, esta conciliação é muito difícil. Se é muito difícil para quem está em casa, por causa da questão dos usos do tempo, que já eram muito, o peso já era maior para as mulheres que faziam muito mais trabalho não remunerado do que os homens, neste momento ainda se torna talvez mais complexo. E neste momento nós temos que ver que também estamos a viver uma situação que não é só a questão de teletrabalho, nós estamos a acumular o teletrabalho com ter as crianças em casa, exatamente, ter acompanhar as crianças na parte toda da educação, as pessoas que têm muitas atividades de ATLs e outro tipo de atividades estão com uma pressão muito grande, porque as atividades estão a entrar em casa por esta via também, não é? E, portanto, as pessoas estão com uma pressão muito grande e têm que conciliar isto tudo, para além do facto de muitas vezes estarmos fechados em espaços relativamente pequenos, muitas pessoas. E nós estamos a falar de classe média, porque esta situação nas mulheres tem um efeito terrível, não é? Se vamos falar, por exemplo, das senhoras que limpam casas, que são empregadas domésticas, muitas delas que estão a trabalhar informalmente, portanto estão no mercado paralelo informal, neste momento não têm qualquer proteção social e estão em sítios muito pequeninos, nos subúrbios, nas casas de bairro social, às vezes até em habitações, vou usar o termo tradicional, não clássicas, ou seja, barracas ou coisas do género, a viver com as suas crianças e sem sustento. E, portanto, este momento é um momento que afeta muitas mulheres. As crises económicas afetam sempre muitas mulheres, porque quando falamos de pobreza, estamos a falar de pessoas que normalmente o sustento das famílias está muito ligado às mulheres. E, portanto, isto é uma crise muito complexa. Nós partimos sempre da nossa experiência de classe média, não é? E do conforto das nossas casas e de um salário que, mesmo estando em layoff, há uma parte do salário que entra, mas há aqui, de facto, também uma outra realidade que importa estar atento, as pessoas com pequenos negócios que perderam de repente o sustento, pessoas que foram despedidas, portanto nós estamos a viver um momento social também ele complicado e que apesar de estarmos todos fechados em casa temos que estar atentos e nós no Parlamento e no Partido Socialista estamos muito, muito atentos e atentas a esta realidade e a tentar criar medidas de proteção para estas pessoas. E talvez no pós as medidas também tenham que ser desenhadas em função deste desequilíbrio que se vai aprofundar depois de toda esta crise, porque também sabemos que a maior parte das pessoas que estão na linha da frente da batalha são mulheres, quer ao nível dos cuidados de saúde, quer ao nível de todos os outros cuidados, nomeadamente a idosos e a pessoas com necessidades especiais. Portanto, maioritariamente são mulheres. As famílias monoparentais também maioritariamente são suportadas por mulheres e, portanto, eu li há pouco um artigo que dizia da importância de se ter dados desagregados e de se poder fazer esta leitura pós-crise da situação em função também desses dados, criando medidas específicas para
tentar colmatar aqui um pouco esta desigualdade que ainda se vai aprofundar mais. Quais é que serão as áreas que nós teremos que estar mais atentos no pós? É sim, Filipe, isto é de facto uma situação muito difícil e também temos que compreender, e eu acho que dentro do Partido Socialista e entre as mulheres socialistas e as estruturas do PS há uma coisa que temos que, aliás, há 2 ou 3 coisas que temos que compreender, porque nós estamos a viver um momento em que estamos todos a apagar fogo. No fundo, não é como se estivéssemos no meio da batalha, estamos na guerra, estamos ao nível da saúde, também ao nível da proteção dos trabalhadores, ao nível da proteção social, a encontrar medidas imediatas que respondam às necessidades imediatas. Mas foi para disse bem, agora a seguir vem o que vem a seguir, e a seguir vem uma crise económica profunda, e temos todos que estar conscientes que isto vai ser muito duro, e talvez mais duro, aliás, provavelmente mais duro, não é talvez, é provavelmente mais duro do que a crise de 2008, e portanto nós vamos ter que ter capacidade de responder nessa altura, porque as medidas económicas que nós estamos a ter, o layoff simplificado, as medidas de proteção social para as pessoas que estão com os filhos em casa, as medidas para aqueles que estão de quarentena e não podem ir trabalhar, para os trabalhadores independentes, tudo isto tem um peso financeiro brutal, e isto só é sustentável há algum tempo. Isto ao fim de 2 ou 3 meses torna-se insustentável para a nossa capacidade financeira. E nós temos que ter consciência disto. Há situações que se calhar devíamos estar a proteger, mas que neste momento não há capacidade para ir muito mais longe. E nós temos que ter a frieza e a racionalidade de perceber isto. Agora, a seguir, nós temos que ter também a possibilidade, e não é fácil, porque estamos na linha da frente e quem está na linha da frente e que está a apagar fogo tem um bocadinho de dificuldade de ter disponibilidade de tempo e mental para pensar a seguir, mas é fundamental ao nível das medidas de emprego, do desemprego, do apoio às pessoas mais carenciadas. O que é que vamos fazer? Porque a crise anterior diz-nos que os 10% mais pobres foram aqueles que foram mais afetados pela crise. E, portanto, nós temos que nos preparar para criar apoios sociais e uma almofada possível dentro da nossa possibilidade financeira, isto é importante. Nós não podemos ir para além das nossas possibilidades. Mas dentro da nossa possibilidade financeira, responder. E as mulheres, evidentemente, que vão estar na linha da frente. O rendimento social de inserção, os programas de apoio alimentar, não é? A questão também da violência doméstica, a questão das CPCJs, das crianças em risco. Portanto, há aqui um universo que vai ter que ser pensado com medidas inovadoras. Também temos que aproveitar este momento para inovar, porque as crises também servem para isso. Nós estamos num momento em que vamos ser estimulados a inovar. E, portanto, um plano de combate à pobreza, um plano de combate às pessoas que precisam de apoios sociais é neste momento um caminho importante. Temos que fazer com que as empresas retomem, tentar que o desemprego não aumente, e é isso que estamos a fazer com as medidas que temos, não é? O layoff simplificado é impressionante, já chegou a imensas empresas e a imensos trabalhadores, mas temos de facto que pensar no futuro e pensar no que vem a seguir. Bom, Catarina, acho que todos temos que ter essa esperança de que tudo isto obviamente vai correr bem e que temos as pessoas a pensarem naquilo que é o nosso futuro, temos os nossos governantes a pensarem naquilo que será o nosso futuro e temos que acreditar nisso, mas também temos aqui todos talvez um papel importante que é o de contribuir para que se encontrem as melhores soluções e nisto temos que estar de facto todos juntos e temos que ser solidários uns com os outros para conseguir ultrapassar. Catarina, não sei se quer deixar uma última nota. Só dizer o seguinte, queria dizer só uma última nota, assim, nós vamos ficar todos bem, isso é importante, temos que ser resilientes, manter esta capacidade de ficar em casa. Esta é o melhor contributo que nós individualmente, mas enquanto comunidade podemos dar. Ficar em casa, manter a distância social, lavar as mãos frequentemente, limpar as superfícies e os objetos. Se nós fizermos tudo isto e se cumprirmos esta regra,
vamos ficar todos bem no final e a economia há de recuperar, vamos ter coisas boas também que vão sair da crise, as questões da conciliação, vamos ter inovação também na área social e, portanto, eu acho que nós temos que ter pensamento positivo neste momento, cuidar dos nossos idosos, deixe-me só dar esta mensagem que não falámos disto, cuidar dos nossos idosos, cumprir o que os lares nos pedem, não ir visitar os idosos. Muito importante. Temos que cumprir para que, no fim, possamos, eu tenho a certeza, ficar todos bem. Catarina, muito obrigada também por essa nota positiva, que eu acho que é aquilo que todos nós também precisamos, é de ter um pensamento positivo e acreditar que juntos todos vamos conseguir. Em nome das Mulheres Socialistas de Oeiras, muito obrigada por esta nossa pequena conversa que aqui tivemos e no futuro talvez possamos fazer um ponto de situação e fazer uma análise de tudo aquilo que teremos então que pôr em prática para conseguirmos alcançar esse futuro também com novas oportunidades. Obrigada. Obrigada, Filipe, e contem sempre comigo, está bem? Muito obrigada.